E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver vendo o podcast, né? Estamos aqui com mais um podcast Evoluncast, falando sobre nova economia, tecnologia, produto, growth, inovação, tudo que você imaginar relacionado a esse mundo tecnológico que a gente vive. Estamos aqui, nada mais, nada menos. Olha só o currículo desse cara. É de colocar inveja, né? Nada. Para. É de colocar inveja. Ó. Fernando Franchini, empreendedor, DBA, mais de 20 anos de experiência em tecnologia. Não, eu vou dar ênfase aqui nos 20 anos, porque são 20 anos. 2 décadas. Provavelmente você que está escutando esse podcast aqui não deve ter praticamente nem metade disso. Ou não, né? Vai que esse público tenha, né? Pode ser que tenha. Especialista em banco de dados, idealizador e organizador do Code Island, que é um evento focado em tecnologia aqui da grande Florianópolis. É isso aí. Que é aberto pro Brasil inteiro também, né? Isso, na verdade a Code Island, ela tá aqui em Floripa, né? Então nasceu aqui, né? Uma empresa recente aí que a gente tá começando, né? E aí ela tem o objetivo de trazer para cá eventos de tecnologia, né? Então a gente já fazia eventos de tecnologia através do Floripa Tech Day, né? Então o Floripa Tech Day a gente acabou ele o ano passado. E aí esse ano a gente vai fazer alguns eventos, né? Acho que dentre os principais é o primeiro, que é o evento de Cloud Computing. Então acho que a gente tem bastante coisa para fazer esse ano, bastante ideia para colocar no papel. E acredito que vocês vão ouvir falar bastante nesse nome, principalmente nesse ano de 2023, que vai ser o nosso primeiro ano, e espero que assim perdure. Topzera! E que bom que você já tocou no assunto aí, que nós vamos falar bastante sobre cloud hoje, né? Vamos desmistificar essa palavrinha aí que é tão usada no mercado, né? Porque, nada mais, nada menos, estamos com o nosso especialista aqui, nosso head de Cloud Operations. Daniel, o famoso Dani. É isso aí. Estamos aí mais uma vez no podcast. Uma vez, cara. E o cara fala que cloud tem muito segredo, mas na verdade não tem segredo nenhum, né, cara? Tudo vai depender do custo, né? Só isso. Do valor envolvido. Pagar, como é que fala? Se pagar, se tiver muito dinheiro é fácil. É. Normalmente é assim, né? Como diz um amigo meu que é financeiro, o financeiro quando tem dinheiro é fácil, né? Se fosse tão desse jeito, as pessoas não contratariam a gente para diminuir os custos. Diminuir, exatamente. Né? Mantendo o mesmo... Entre aspas, o problema da cloud é mais ou menos a questão de quem faz não olha o custo, né? A gente estava conversando rapidamente aqui fora do ar. E às vezes quem planeja, quem faz a arquitetura, não está olhando o que vai operar ali na frente, ou como isso vai funcionar, e principalmente quanto isso vai custar, né? Então, quem olha de trás sem essa preocupação é muito fácil arquitetar na cloud, né? Usa function para cá, usa serviço para lá, né? E aí geralmente tudo é as a service, né? Então, quanto é as a service, a cloud fica mais feliz ainda, né? Porque quem ganha e quem recebe e quem se diverte com isso é ela, né? Topzera. Então, famoso capim. E por que capim? Cara, fala um pouquinho da tua história aí, como é que foi a tua trajetória. Tá, vamos tentar ser breve, que nessa parte imagina, 20 anos. 25 só para te falar, né? Eu vou entrar no 26 esse ano. Então, dia 1º de março de 23, eu faço 26 anos que eu saí de Capinzal, né? Minha terra natal, para Florianópolis, onde eu vim fazer faculdade. Entrei aqui na Unisul, na Unisul era na Ponte de Maruim ainda. Depois ela foi para Pedra Branca. Então peguei toda essa transição ainda da Unisul. Aí depois eu fui para Federal. A UFSC aqui mesmo? Isso, na Universidade Federal, que é lá na Trindade. Ou seja, eu morava no Pantanal ali, eu morava ali pertinho. Ia até a Palhoça de busão. Antigamente era legal, tu fazia isso em 45 minutos. Hoje em dia tu deve levar umas 2 horas. No mínimo. De busão, não, 2 horas de moto, né, velho? E aí eu entrei na Federal em 2000 e me formei em 2005. E desde meu primeiro semestre na Unisul eu faço estágio, né? E aí a carreira é longa. Aí eu fiz estágio
Cara, eu editei livro, né? Editei livro em PageMaker e fiz arte em CorelDRAW. Depois eu trabalhei nos laboratórios da universidade formatando máquina, mantendo máquina para estudante. Depois a gente ajudava os alunos, né? Na época também dentro da aula de jornalismo ali da Unisul. Depois fui para Federal. Aí quando eu comecei a fazer estágio na Federal, fui fazendo estágio de tudo quanto era coisa. Cara, cheguei a puxar cabo de rede em prédio para poder instalar internet. Atendia suporte no famoso IRC, para quem não lembra aí, né? Faz um bom tempo já. Que mais que eu fiz? Fui trabalhando em algumas áreas até que um dia eu caí num estágio de banco de dados. E o meu primeiro contato, eu sempre falo e não tenho nenhuma vergonha de falar isso, foi com Axis e em conexão com Oracle, assim. O famoso Axis. Quase não dava problema. Cara, o que me surpreende do Axis é que ele tá lá na DB Engine ainda como um banco de dados, né? Então, se tá na DB Engine como banco de dados, um dos mais utilizados no mundo, assim, é porque alguma coisa ele tem, o que eu realmente não sei. Então esse Axis ele fazia umas conexões no Oracle e a gente tirava algumas informações para gerar uns inputs por um simulador, que a gente fez um projeto com a Porto Belo, por um simulador com um simulador chamado Arena na época, que era um projeto de simulação que a gente fazia simulação das prensas para poder dizer quanto pó, né, ou qual a sequência dos pós para fazer o porcelanato. Então o cara colocava isso dentro do software, o software dizia assim, ó, se você usar esse pó aqui, tu não vai precisar parar a prensa para lavar, para colocar outro pó. Interessante. Era bem legal, porque imagina assim, eles faziam às vezes o preto e depois na fila de processamento tinha lá um preto com bolinhas brancas, ou um branco com bolinhas pretas, desculpa. Aí o que acontecia? Tu trocava a ordem para não precisar parar, lavar, entrar com outra cor. Aí porque ele já poderia ter os tons. Então você fazia essa otimização, porque se eu não me engano, na época assim, cada parada de lavagem era em torno de 4 a 6 horas. Então era 4 a 6 horas que não... Perdida, né? Sim, sem produção, né? Então produção parada. Então ali eu comecei a fazer algumas coisas com banco de dados, depois saí dali e fui trabalhar numa empresa chamada bancodedados.com, que eu comecei a conhecer um pouquinho mais de banco de dados realmente daí, apesar que não sei se MySQL é banco. Não, brincadeira. É banco. Sim. Vai levantar essa bola mesmo? Não, senão meus amigos aí vão ficar bravos comigo depois, né? Então eu comecei a trabalhar com MySQL, depois fui pra Oracle. A gente chama de... Um parênteses. A gente chama MySQL, né? MySQL e MySQL. Eu sempre falei SQL... Qual que é o certo? Cara, não sei se existe certo. É que o SQL, se tu falar em inglês, é SQL, né? Então, aí se tu falar MySQL, teoricamente tu tá falando inglês. MySQL tu tá falando num aportuguesado bem feio aí. Mas é o que se fala por aí, né? O importante é não usar. Tropicalizou. Não, mas ele é bom, cara. O MySQL é bom. Não, eu já usei o MySQL. Um dos projetos que eu ganhei um pouquinho de dinheiro lá, quando eu tinha 19 anos de idade, foi com o MySQL. O MySQL é bom porque ele realmente não precisa de muita manutenção, ele é fácil de uso, né? E aí depois disso comecei a trabalhar com Oracle, então fiquei alguns anos trabalhando com Oracle também. Depois disso ganhei o desafio de trabalhar com Postgres. E quando eu digo trabalhar, assim, eu trabalho realmente com aquele banco colocando comida na minha mesa, né? Então, aí depois fiquei com MySQL, com Postgres, e aí acho que durante esses, sei lá, acho que quase 19 anos que eu sou DBA, eu trabalhei basicamente com esses 3 bancos mais a fundo. Hoje eu trabalho um pouco com SQL Server também, mas eu resolvo o problema em Firebird, eu resolvo o problema em Interbase e qualquer outra coisa que eu consiga conectar ali, geralmente a gente consegue dar uma ajuda aí. Bancos de dados. Bastante banco de dados, né? Faz sentido ter bastante manutenção. Agora em nuvem, um pouco menos, né, Capim? Quando a gente vai para a nuvem, a gente tira a parte de operacionalização dele total, né? Então, quando a gente fala dele como serviço, principalmente, a gente acaba deixando para o vendor, né? Essa parte. Você perde um pouco de liberdade, sim, mas ônus e bônus, né? Então, eu vou dar um exemplo do Postgres, por exemplo, né? Que para te configurar uma infraestrutura de backup, né? O Postgres ele é muito bom, eu gosto bastante dele. Porém, sempre que você precisa de alguma coisa a mais, você vai ter que instalar e configurar uma coisinha a mais. Então, tipo, não é nada nativo dele. Por ele ser open source e community,
Ele é nesse sentido. Cada um vai desenvolvendo seu papelzinho, seu pedacinho e vai acoplando, né? Então, às vezes, para você, por exemplo, fazer um pouquinho de alta disponibilidade no Postgres, ele é um pouquinho mais complexo. Ele precisa ter um bouncer, ele precisa ter né, alguma coisa ali no meio, daí depois ele precisa ter a replicação, você que tem que configurar a replicação. Então, ele se torna assim, é impossível de fazer? Não. É difícil de fazer? Também não. Mas é importante monitorar. Então, ele vai ter vários pontos de observação, de monitoria, que vão ser bem importantes. Quando você vai para a cloud, e você tem isso como serviço, acaba todo esse teu empenho. Então, às vezes, né, tem um lado bom. Você perde de um lado e ganha do outro. Então, você tem que entender o quanto você está disposto a perder versus o quanto você está disposto a ganhar. E, consequentemente, o quanto você pode pagar, né? Então, O acho inverso que ele é proporcional também. eu acho que quando você está nessa linha de cloud é bem isso, assim, principalmente como serviço, né? Porque você pode colocar ele lá como um infrastructure e se divertir. De qualquer forma, fica sob sua responsabilidade. Mas eu ainda, em alguns casos, aí eu prefiro ele como serviço, principalmente para empresas que não têm um DBA, que é bem difícil também a empresa ter um DBA dedicado, né? E aí acaba havendo oportunidades para empresas como a Avalon, né? Para poder dar manutenção para esse tipo de cliente, apoiar, estruturar e também monitorar, né? Hoje, quais são os bancos de dados mais utilizados assim, no mundo? Assim? Uma dúvida de leigo mesmo, porque não faço a mínima ideia. A DB Engines, ela traz uma lista lá. DB Engines é um site. É um site. Cara, eles têm um cálculo da métrica lá, eu já li umas 2 vezes, eu confesso que não concordo muito como eles fazem, mas tá lá, né? Então, assim, cara, MySQL tá lá na lista dos top 10, Postgres, Oracle, SQL Server, acredite se quiser, o Axis, se não me engano, tá em 12º, 15º, é que ela varia bastante mensal, né? Quem mais? Cara, daí tem gente que chama, né, de banco de dados, eu vou apanhar depois, mas a gente toma pedrada e dá uma risada, né? Os NoSQL, né? Então o pessoal fala do Mongo, então lá também bate Cassandra, né? Mais alguns outros NoSQL Redis, provavelmente. Redis deve estar lá, então e tem um que Qual que é a diferença desse NoSQL aí com o banco de dados? Principalmente a parte de atomicidade, né? Então o relacional ele segue a ACID, né? Atomicidade, consistência, durabilidade e esqueci o I, daqui a pouco eu lembro. Aí o não relacional ele tem o teorema CAP daí, que aí ele faz uma das 3 pontas, né? Então é um triângulo que ele diz que você vai atender ou alta disponibilidade, né? Ou persistência, mas você não vai conseguir ter os 3 ao mesmo tempo, né? Então você vai acabar sempre atendendo 2 delas. Então a grande diferença do relacional e do não relacional é essa, né? Agora, quando a gente fala, né, do relacional em si, a vantagem mesmo é questão de que eu persistir o dado vai voltar, né? Então, às vezes, dependendo da tua configuração no CAP, você pode ter persistência eventual. O que é isso? Eu jogo eu tenho 3 nós, por exemplo, no meu cluster, eu jogo no nó 1, tá? E digo assim, fechou, mas ele pode não ter ido para o 2 e o nó 1 eu perdi, então eu acabo tendo perda de dados. Então vai depender muito da sua aplicação, da sua necessidade, para que você consiga entender ali exatamente o que cabe, o que não cabe. Onde que o banco de dados entra em cloud? Só para ter um... Cara, tipo, onde tá a intersecção dos dois ali? Ou não existe? Não, existe, né? Totalmente. Quando a gente fala em termos de infraestrutura e nuvem, né? Quando a gente fala de banco de dados como serviço, ele está sendo suportado, né, por toda a infraestrutura que, teoricamente, hoje é o SRE, que monitora, que cuida, que zela, né? Que antigamente era as nossas máquinas físicas, né? Então, como é que funcionava lá atrás? Eu acho que é importante para a gente, né? O Dani me corrige aí se eu estiver errado. Para quando a gente chegar na cloud, a gente dizer como é que era lá atrás, né? Então, o que a gente fazia lá atrás? Orçava um servidor. Comprava um servidor. On-premise, né? Que exatamente. Comprava um servidor.
O servidor demorava 35, 45, dependendo a sorte aí, conseguia um pouco antes. Mas era mais ou menos isso para chegar um 45 servidor. dias? Servidor claro. bom era isso. 45 dias pra ter um servidor. Claro, Gente, se fosse da Dell, se fosse Blade da Dell, dava 60 É. às vezes, né? Bastante. Sério mesmo, cara? Sim, o Blade era aquele que tu encaixava ali no rack, já estruturado. Então, falando em rack, você tinha que ter um data center no teu local, com um rack, com ar-condicionado. Tu tinha que ter 2 ar-condicionados. Tudo tinha que ter 2 fontes. Tu tinha que ter 2 fontes de energia. Tu tinha que ter gerador, talvez. Isso eu aprendi na faculdade. O ar-condicionado, tipo, num dos locais que eu trabalhei que tinha data center, ficava um ligado 6 horas, depois desligava, o outro ligava 6 horas. Tá, e aí? Eu tenho que ter controle de temperatura, então eu tenho que monitorar a temperatura do data center. Olha quanta preocupação eu tenho dentro de casa. E aí o que acontece? Dentro de todo esse cenário ainda de infraestrutura, quem que estava trabalhando com isso? Na época não existia o SRE, esse papel, né, que é mais recente, mas já estava lá a galera da infra, suportando, né? Banco de dados. Exatamente. Então todo mundo se preocupava em colocar isso no ar para que a aplicação entrasse, chegasse ali da forma que fosse, né? Com esteira ou sem esteira, que antigamente não tinha muita coisa, mas Sim, né? mas pelo menos tinha alguns processos que funcionavam, né, de certa forma bem. Então, nesse cenário você ia ter o quê? Toda uma equipe preparada ali, entre aspas, disponível também, preocupada com toda essa infraestrutura. Para quê? Para que a aplicação só conectasse aqui, que para a aplicação poderia até brincar aí que fosse na nuvem, porque para ela aquilo tudo estava sendo entregue como serviço, né? Suportado pelo time de... Uma nuvem local. Privada, né? Privada, nuvem né? privada. Hoje você consegue contratar dos vendors a nuvem privada porque é essa linha mesmo. Ele pega uma máquina específica para ti, né? Tem vários vendors no mercado que fazem isso e eles vendem uma nuvem privada. Então você consegue colocar teu data center lá e você não se preocupa com ar-condicionado, redundância de energia, nem com o hardware disponível. Segurança. O hardware Sempre. Segurança. Quando você fala vendor, é Um AWS. Não, esses vendem serviço. Um vendor tipo esse aí, quem que eu posso falar? DigitalOcean, né? Digital, aqui local a gente pode falar em Unifique. A Unifique faz, tem uma tal de... O armazém, pode crer. o armazém lá de Joinville. Tem um outro, tem uns, aqui em Santa Catarina acho que tem uns 4 grandes. A IBM eu acho que tem um em Itajaí, se eu não me engano, deles. Eu acho que a IBM, a AWS, a Azure usam todos desse cara armazém. Lá Pode de ser, Joinville, pode se eu não ser. me engano. Esse armazém é bem grande, tá? É o único Tier 3, se eu não me engano, do sul do país. Então, assim, toda essa infraestrutura, tudo isso, hoje ela sumiu. Ela simplesmente está lá como serviço, você vai lá dar os next finish lá da vida. Então lá dentro tá a infraestrutura, né? Tá o que o time de SRE junto com o Dani suporta e o banco tá lá também. Entre outros serviços, o banco tá lá. É mais um desses serviços. Mais um serviço Né? da cloud como um todo. Isso, aí você tem que tomar alguns cuidados, como todo serviço, você tem que estar atento a portas que ele abre. Por exemplo, aí começam críticas minhas, né? Tem vendor que não me deixa trocar porta padrão. Tem vendor que deixa. Então a AWS deixa, a Azure não deixa. Para trocar porta padrão do Postgres. Não sei se a Azure já mudou alguma coisa nesse sentido, mas até um tempo para trás eu não consigo. Isso é bom para segurança, no caso. Cara, eu prefiro. Né? Então, por exemplo, a gente teve um ataque aí há uns 3 anos atrás, bem intenso, de roubo de dados e criptografia de dados em Postgres. Sabe qual que era a maior tentativa? Usuário Postgres sem senha. Eles só tentavam isso. Então, o que acontece? Caraca, velho, não é possível. Eu vou te explicar por quê. Não é possível. O cara básico, o cara não fez. Então, porque o básico, numas instalações mais antigas do Postgres, o PGHBA-Conf, que é como se fosse o firewall dele, ele vinha com uma opção lá 000/0 e com um trust no final. Ou seja, tu mandava fazer uma conexão de qualquer lugar com o usuário Postgres sem senha, porque trust era confiável, né? É confiável. Então você vai sem senha e ele funciona. Então se você tira da porta padrão, você já evita esse cara, porque o cara não quer descobrir tua porta. Ele não quer fazer força bruta. Que é no fácil, né? Ele quer o fácil. Porque o fácil, assim, ele já pega muita gente. Então, isso era nos Postgres 9.6. Quando você troca a porta, já é mais uma barreira de segurança. Mais uma barreira, exatamente. Então, quer dizer, já tinha esse PGHBA-Conf. Então, só para você ter uma ideia, quando eu brinquei a primeira vez com Postgres na Azure, eu dei tinha o dedo gordo, né? Então, fui digitar meio rápido a senha lá e eu vi que eu errei. E eu dei Enter, passou. Eu digo, tá estranho isso aqui. Fui lá, apaguei a senha, dei Enter, entrei.
Primeiro post que eu subi na Azure, eu loguei sem senha. Aí eu fui olhar, eles colocaram a configuração padrão do 000/0 Trust na Azure. Claro, era beta, mas estava lá. Então são pequenos detalhes que você vai com o tempo se preocupando com segurança, que você tem que ter um mínimo, né? E aí a questão da segurança de banco de dados é a mesma segurança de infraestrutura e para qualquer serviço que você vai colocar. Então o que eu vejo da nuvem, ela tem N facilidades, né? Eu acredito que como serviço ela tem mais benefício que malefício, né? Dá pra gente discutir aí, tem gente que é contrário a isso, mas isso é uma opinião do Capim, uma opinião minha. Mas ela tem que ser muito bem configurada, muito bem zelada. A cloud tem mais benefício, né? É, a cloud, mas ela pode ter de duas formas, né? Tu pode ter cloud como serviço, né? Então, por exemplo, eu tenho lá um Postgres dentro da Azure, vamos ficar nesse exemplo por enquanto, que é o PaaS, que é ele como serviço, né? E eu tenho ele como IaaS, que é o Infra as Code. Esse Infra, o que acontece? Eu subo a VM, eu instalo o sistema operacional, eu subo o Postgres, eu monitoro, eu faço tudo aqui dentro. No outro, o que eu faço? Eu me preocupo só com Next Finish, instalo. Quem se preocupa com a infra, com o sistema operacional, com não sei o quê, é o próprio vendor. E eu me preocupo só do monitoramento em diante, o zelo e a segurança dele. Então você tem esses dois mundos bem distintos dentro da ideia de cloud. Isso né? depende também do modelo de negócio, do cliente, do sistema, né? E lembra que a gente tem um serviço mais do que... tu lembra, nós temos um serviço de jornada para nuvem. Sim. E tem muita gente que foi para nuvem do tipo... Na moda vou agora para ver como é que vai e como é que vai ser. Go horse. E aí chegou lá, botou o cartão de crédito, vai, finish. Cara, funcionou o banco, que maravilha. Tá tudo funcionando, a aplicação no ar. Só que não colocou senha, não colocou firewall, não estabeleceu grupo de segurança, nada. Então tá lá. Se alguém entrar, liga os dados, por isso que a gente tem jornada para nuvem, sustentação. A gente olha como é que subiu, como é que tá lá, coloca barreiras necessárias para evitar que sejam roubados os dados, criptografia, SSL, cara, aí por isso que tem que subir certinho, né? Pensando em segurança, assim, tem uma N barreiras que dá para você colocar só de configuração que, querendo ou não, te dá uma segurança até relativamente alta, né? Exemplo, relativamente alta. Relativamente alta. Cara, só de mudar a porta, o cara descobrir qual porta que é, velho. Dá pra fazer scan, né? Vai descobrir. Né? A verdade é essa. Mais demorado. É mais demorado, vai dar trabalho. É que nem trabalho. É que nem tu colocar uma senha de 16 bits ou de 128. Quebrar? Vai. Força bruta um dia quebra. Entendeu? A diferença é o tempo. Né? Aí o que vai acontecer? Dependendo do tipo de cliente que tu é, ou do tipo de dado que tu tem, ou quem você é no mercado, o cara que vai te invadir vai pensar, puxa, pra que eu vou invadir a Code Island? Porra, quem é a Code Island? Cara, nem é uma empresa que fez o seu primeiro evento ainda. Então por que eu quero invadir esse cara? Agora, se eu bater no banco de dados da Code Island com um Postgres sem senha e o cara não se cuidou, aí eu roubo. Aí é fácil pra mim. Entendeu? Então, só essa questão já dificulta bastante, né? Então, a parte de segurança da nuvem, assim, ela é extremamente complexa, né? Pô, o Daniel deve estar pensando em milhares de coisas que dá para fazer, mas se você conseguir ir no básico, já defender o básico, já é um grande avanço, tá? Tá, mas aí agora eu tenho uma pergunta, por exemplo. Tô começando agora. Tipo, tem um produto meu aqui, tem um sistema já legado, on-premise, quero começar estou pensando em colocar na nuvem, fazer a jornada para a nuvem. O que eu faço? Contrata a Evron. Nós temos todo um processo de jornada de nuvem, desde orçamento para saber qual nuvem tu vai escolher, quanto vai custar. A gente cria todo um roadmap dos teus produtos, ou seja, a gente olha o que tu tem lá e como vai subir para a nuvem, se há necessidade de ele ser reparado, refatorado, se ele pode ir desse jeito que ele está ou não. Tem toda uma execução dessa operação que a gente chama de Cloud Inland Zone, que é criar um campo de pouso dentro da cloud para as tuas operações. Então já vai ter lá toda a parte de accountable do teu time, todas as contas do time,
vai ter tipo de faturamento, vai ter os serviços pré-estabelecidos do que tem lá, se tem banco que é, se tem cluster que é, se tem VM, o que VM que é, já vai estar tudo pré-estabelecido. E a gente ainda tem no final do processo, na verdade são 2 pontos importantes. A gente tem uma esteira para tirar os teus sistemas de on-premise hoje e fazer eles migrarem para a nuvem. Ou seja, tu vai ter ainda teu sistema on-premise funcionando e tu vai ir para a nuvem, tu vai poder fazer uma passagem tranquila desse sistema, tu vai chegar na nuvem, vai ver como é que vai se comportar, vai ver custos, vai ver se está dentro do que foi esperado e planejado, se as coisas estão funcionando como deveriam, né? Porque tecnologia é a ciência mais nada exato. Menos previsível, menos previsível do mundo possível. Se tudo tiver ok, tu sai do on-premise, desliga o teu on-premise e vai para a nuvem. Liga a nuvem. E a gente ainda tem uma última etapa que a gente acompanha na sustentação, após migrar, após tu ir para a nuvem, para a gente ver se tuas operações estão ocorrendo de maneira correta, se tu está conseguindo fazer a sustentação, se o custo esperado que foi calculado é o que a gente que foi orçado. Então tem todo uma maneira de tu ir. Por exemplo, aqui, no caso de uma empresa que tem um legado lá, banco de dados, sei lá, Oracle, usa Oracle. Eu consigo pegar o banco on-premise lá e jogar esse banco dentro da nuvem? Como é que é feito isso? Consegue, dependendo por exemplo, tu pode ir para uma Oracle Cloud, daí você consegue ter benefícios com isso. Então você vai ter que avaliar isso também, qual é o teu custo do Oracle na nuvem, porque na AWS ele tem um preço, na Oracle Cloud tem outro, na Azure tem outro, então isso você vai ter que avaliar. Entra na linha do que o Dani falou, da análise antes de começar a migrar. Né? Mais uma coisa que o pessoal fez a rodo, né, há muito tempo atrás, e foi o seguinte: sobe para cloud, né, principalmente clientes Oracle, porque a Oracle foi de certa forma inteligente em abrir sua cloud nesse sentido, que foi chamar todos os seus grandes players para subir, né? Só que os caras subiram a toque de caixa, sem ter essa ideia da jornada, e muita gente teve que descer. E subir para cloud, por incrível que pareça, é mais fácil que descer. Tá? Então assim, subi, putz, me arrependi, ficou caro, ficou difícil, ficou lento. Agora eu quero voltar. Agora eu quero voltar. Então não é uma tarefa fácil. É mais difícil voltar do que subir, né? Porque querendo ou não subir, tu vai se preparar para subir. Para descer da cloud, você não está preparado porque você não quer. Então não é uma coisa assim. Então às vezes é um risco que não se mitiga, né? Que se esquece dele. Então acaba acontecendo esse tipo de situação, né? Porque tu foi para a nuvem, então tu teve um avanço tecnológico. As versões provavelmente que tu está usando já são de última geração, os computadores são de última geração, as redes são muito mais velozes do que a on-premise. Então tem uma série de coisas que quando tu deu passo para ir para a nuvem, tu avançou tecnologicamente. O problema é não se planejar para ir. Se não planejar, pra há nuvem. grande chance de ou não se planejar tecnologicamente ou nem se planejar em custo, por exemplo. Porque tu pode chegar lá, tu acha que vai custar $5.000, dá o primeiro mês, dá $20.000. A gente vai dizer, pô, mas o que aconteceu aí? Por isso que tem toda essa parte de orçamento que a gente tem que fazer, saber qual é a melhor plataforma, como o Capim falou, Oracle. Cara, se eu tenho banco da Oracle, por que eu vou botar o banco da Oracle na Microsoft, por exemplo? Provavelmente os custos vão ser maiores. E tem licenciamento, na Microsoft eu vou ter que licenciar, na Oracle a licença está incluída. Então tu tem que sempre... E tu pode levar até a tua licença, daí, às vezes, para negociar também, né? Então, por exemplo, pega grandes operadoras que têm contrato guarda-chuva com a Oracle, que são, né, contratos mensais aí gigantes. Grandes. Então, eles podem também ter o benefício de levar para lá e conseguir desconto já com esse contrato ativo, né? Então, também tem esse benefício na Oracle, coisa que às vezes na AWS ou na Azure você só teria como imputar a sua licença. Então, por exemplo, eu tenho licença do meu Oracle 19, mas já está no Oracle 20, por exemplo. O que acontece? Eu vou subir um Oracle 19 e colocar a minha licença. Se eu quiser ir para o 20, a minha licença já é inválida, né? Então, você também tem essa coisa. E tu quer ver um exemplo para confirmar com o que o Daniel falou em questão de feature, né? Tem algumas features hoje no SQL Server, que é que eu acompanho um pouquinho mais de perto, que eles liberam primeiro na nuvem, para depois liberar on-premise.
Então, por exemplo, se eu subir e estou usando aquela feature faz uma diferença para mim, se eu precisar dar rollback, eu posso não ter ela on-premise ainda. Então é outra coisa que tem que ser muito bem avaliado. E já fica aqui a sugestão, né? Para o Code Island Cloud, essa jornada de ida para a nuvem da Apple pode ser uma baita de uma palestra. Entendeu? Não precisa entrar em detalhes, nada assim, mas só pelos 2-3 minutos que o Daniel comentou aqui, já dá uma, né? Já dá um boom aí para poder... E tem a jornada toda desenhada, né? Já. Aí nós precisamos fazer alguns ajustes, né, parceiro? Mas eu acho que é constante evolução, né? Eu acho que a gente está sempre evoluindo. Nuvem não para, né? Nuvem não para. Tá? Eu acho que quando eu comecei a mexer com a AWS, que era bem no começo, eu acho que eles tinham 30 e poucos serviços. Hoje tem mais de 500 serviços. Não, isso cada dia eles lançam. Sim, cada dia eles lançam um diferente, né? Então, aí o que acontece? Bom, vamos ver que a GCP não consegue entrar, cara. É o Google? Não consegue, eles têm uma dificuldade ali, eles colocam um serviço, chamam um player, o cara vem, entra, e assim, ó, eu gerenciei gerenciei Postgres no Google, na Azure e na AWS. Primeiro, ninguém bate a AWS. Ponto. E já explico por quê. Segundo, na Azure não é legal. Por que não é legal? Porque não é interessante para a Microsoft gastar tempo e demandar tempo no Postgres se você tem um SQL Server. Sim. Não faz sentido, é uma questão de estratégia de negócio. Tem porque os outros têm. Tem porque ele é uma porta forte de entrada. E a GCP, cara, tá muito além. Então, assim, para gerenciar o Postgres como serviço na GCP, atende. Depende da demanda do cliente? Depende do projeto, do tamanho, da volumetria, entendeu? Mas, cara, nada bate a AWS nesse sentido. Por quê? Porque a AWS não tem o seu banco de dados próprio, né? Então, ela criou o Aurora Postgres, ela criou o Aurora MySQL, que são o quê? Bancos de dados que tem um drive de conexão com uma outra com alterações dela. Então, por exemplo, a parte de leitura de disco, escrita, parte de uso de memória, tudo não é Postgres nem MySQL. É Aurora. Então você usa a mesma Você acha que eles acertaram em fazer isso? Tirando os bugs que tem. Mas daí mas é muito, assim. Quase não tem bug, né? Mas falando em Aurora, assim, o Aurora AWS, ele pode ter melhorado aí nos últimos 6 meses, que faz um tempinho que eu não mexo, mas as últimas 2 vezes que eu toquei nele, assim, ele tinha um problema muito, muito ridículo, que ele não desalocava a memória da sessão. Então a sessão batia, pegava a memória para ela, a sessão concluía, ela ficava idle, que a gente fala, não tem mais nada para fazer, tá esperando uma próxima, né? Ficava lá. Mas ficava para ela. Consumindo. Aí ele ia retendo, o que acontecia? Acabava a memória, reboot do cluster. Em horário que fosse. Geralmente era horário comercial, porque quando tem mais sessão. Então pensa o desespero da empresa. Mas por quê? Porque ela desprezou a jornada. Ela tomou um passo, disse assim, não, vou usar a Aurora, tá aqui, o Aurora tá disponível, é muito bom, é estável. Sim, é estável. É bom. Não cai? Não cai. Mas não estava encerrando conexão direito naquela versão. Atende toda a especificidade do negócio. Exatamente. Então você tem uma série de... E na jornada tem esse lance. E tem um negócio lá que é interessante, que eu sempre falo, acho que a turma até está cansada de escutar eu falar. Mas assim, a gente tem um negócio na SRE que chama-se aceitação de risco. Inclusive, só uma pausa, tem um episódio completo sobre cloud e SRE, que se eu não me engano é o 3, que vai estar aqui embaixo, aqui em algum lugar, o link para vocês assistirem, que é com o Daniel e com o Fábio. Esse ano a gente tem que dar uma renovada, que já aconteceu coisas novas. Mas falando de aceitação de risco, nessa jornada a gente tem uma parte que é a aceitação de risco. Porque nem sempre tu vai conseguir pegar o melhor produto com o melhor custo, né? Eu quero usar o Aurora ou eu vou usar o Postgres seco mesmo. A gente vai levantar essas variáveis. Olha só, se tu for usar IaaS, tu vai ter manutenção, tu vai ter que entrar na máquina, vai ter que fazer backup, vai ter que apagar disco, vai ter a manutenção. Se for usar SaaS, custa mais caro, tu não vai poder configurar o ambiente da maneira que tu quer, mas não vai ter manutenção. Os prós e contras de cada Exatamente.
E aí na aceitação de risco, o Ítalo vai me falar assim, cara, eu tenho $50. O que dá para fazer com $50? Dá para fazer IaaS e tem a manutenção para a gente fazer. O risco é que em algum momento pode não acontecer o backup, a gente pode encher o disco ou pode quebrar a máquina e a gente vai ter que subir uma máquina nova. Pronto, aceitado o risco. Só que está conhecido para ti agora. Tu sabe o que é. Tu sabe que o Aurora tem problema de cache, tem problema E de se acontecer, tem até as ações, exatamente. né? Tu tem que eu tenho que fazer para mitigar aquilo. Ou tu... Cara, o Aurora tem problema de cache, vai ter durante sei lá, um evento que a gente faz aqui, que dá 10 mil acessos simultâneos, tem chance de ele quebrar. Ok, durante o evento existe lá um procedimento. Subir um banco auxiliar para fazer réplica de leitura ou gravação. E aí já tem como mitigar. Se tu sobe modo louco, primeiro que tu vai subir com uma máquina provavelmente que ou muito forte ou muito fraca. Não vai acertar. E aí no primeiro momento em que esse ambiente ficar desestabilizado, porque acontece, né? Tecnologia é isso, pessoas mexendo com máquina e as máquinas não ficam o tempo todo funcionando perfeitamente. Ou o cara vai ter uma máquina aqui que vai custar $2.000 e ele vai estar usando 10%, ou ele vai ter uma máquina que custa $50 que não atende os clientes dele. E aí gera indisponibilidade, problema. Então é por isso que a gente tem a jornada sustentação, governança, todos os serviços de cloud que a gente tenta fazer com que o cliente participe dessa rodada, né? Mas como o Capim falou, no começo, quando veio a nuvem, primeiro tinha um impedimento, que era, não vou subir para a nuvem porque isso não vai funcionar. Pô, tá mais do que provado aí que funciona. E aqui no Brasil ainda é pequeno nossa camada de nuvem, mas nos Estados Unidos as grandes empresas, se eu não me engano, eu tenho aprendido um negócio até com o Michael, que quando a gente fala o dado tem que falar a fonte, e eu não me lembro a fonte, mas era algo em torno de 68 ou 70 e poucos % de empresas grandes que já estão em plataformas de nuvem. Não, mas aí a gente procura a fonte e coloca, como diz aqui embaixo. Bota aí, a DB manda pro Michael, que o Michael dá o jeito dele de colocar na tela amarela. Então tá provado que a nuvem é o futuro das operações computacionais, não tem que ser diferente. Só que precisa ir para lá de maneira educada, né? Digamos assim, a gente tem que ir sabendo os valores, como vai subir, quais são os processos que é para subir, quem vai ter acesso, qual o tipo de segurança, como que vai ser para as operações daquela aplicação lá. Então, todo esse trabalho precisa ser feito de maneira mais séria, digamos assim, do que organizado. Vamos para Asia, pega aqui nossa aplicação, joga para lá. Provavelmente vai funcionar. Pode ser bem caro, mas vai funcionar. Provavelmente isso. Provavelmente vai ser bem caro, né? O Go Horse, o custo vai ser no preço. Tudo tem seu preço, na real, né? Tipo, se a pessoa vai organizada, ela tem um preço dela, que tem um custo, por exemplo... Pelo menos é um preço conhecido. Isso. O problema é o desconhecido. Esse tu vai realmente achando que tu vai gastar $1.000, daí no primeiro mês dá 7 mil. Aí tu fala, meu amigo, aí... É só 7 vezes mais. Essa nuvem é uma porcaria. Mas na verdade não é a nuvem. A nuvem tá toda precificada. Tu precisa saber o que tu vai usar de cada coisa. Aí tem 2 pontos, né? Ou você errou quem te ajudou a precificar, né? Ou no método Go Horse ali você subiu máquina do tamanho que não precisa, você tá pagando recurso que não usa, você talvez foi para nuvem e sabe que não vai mais voltar, por que não pega com 1 ano, né? Tem nuvens aí que dá 3 anos também, né? Se não me engano. Sim. Você consegue fazer reserva de máquina, ou seja, quero pagar isso aqui por 3 anos. Opa, quanto mais barato é isso? Eu acho que o Daniel já fez a Microsoft é bem agressiva, né? A Azure é muito agressiva nesse ponto. Com 3 anos, cara, eles chegam a dar 50, 60, dependendo, né, da negociação aí, 50%, 60% de desconto no valor. Então, se você for olhar a longo prazo, se você tiver maduro, você tiver com essa ideia da jornada, ou tiver, né, não for nesse método Go Horse, o que vai acontecer? Você vai conseguir precificar da melhor forma e você vai conseguir tirar proveito dessas coisas. Então, por exemplo, assim, né? Quanta gente não tem aquela... O Daniel vai rir agora. Aquela cronzinha que faz alguma coisa. Né? Um cron job lá no Linux que o cara sempre fez. É mesmo. Cara, até DBA tem essa, né? Essa treta para fazer. Porque o Postgres, ele tem alguns serviços, mas
a maioria deles a gente acaba usando a Cron, né? Já que ele roda em Linux muito bem, a gente usa a Cron que tá ali. Explica o que é Cron aí pra quem não sabe. Cara, Cron é um serviço do Linux. Eu vou deixar o Daniel falar depois, se me corrigir aí. Mas é um servicinho do Linux lá que você programa ações para serem executadas em dia, hora, minuto e segundo, né? Você pode colocar diário, em horários específicos ou até num dia específico. Então, várias alternativas. Mas é como se fosse um job aí planejado para execução. Um schedule, isso aí. Só faz lá agendamento do que tu quer rodar. Pode ser um comando ou um script inteiro. E aí ele vai executar. Então, dentro desse cenário, por exemplo, vamos supor, o DBA roda o scriptzinho de dump dele lá, né? Que dump não é backup, isso é bem importante a gente dizer, né? Então, o dumpzinho que é uma foto no tempo para saber que aquele banco de dados naquele tempo ele estava com essas informações. Com aquela cara, né? E aí o que acontece? Ele roda uma vez por dia. Geralmente o dump a gente roda uma vez por dia. A gente tem outros métodos de backup, né? Que vão garantir até 1 minuto ali se precisar. Mas o dump ele roda uma vez por dia. Imagina eu deixar uma VM, por menor que ela seja, rodando numa nuvem o tempo todo, só esperando para rodar aquele cara naquela hora. Será que isso não é caro? É caro. Por quê? Porque eu posso colocar um serviço que, se eu precisar, eu só sei cron, eu não sei mais nada. Eu sou um DBA velho lá, só sei fazer cron, não sei fazer uma function, por exemplo. Então o que eu faço? Eu vou subir uma maquinazinha num storage volátil, que é mais barato ainda, que se ela cair, eu mando subir de novo, porque é um processo que eu estou controlando. Ele sobe, executa o que tem que fazer, joga o arquivo onde tem que jogar e morre. E desliga. Pronto. Acabou. Custinho mínimo. Custo mínimo. E isso sem pensar que eu tenho function, eu tenho outras formas de fazer isso, que aí eu nem precisaria subir a máquina. Já tem, né? Aí o que acontece? Acontece o inverso também. O cara diz, pô, agora tem function, né? O Daniel deve ter visto. Faz tudo em function. Só que ele fez uma rotina que roda a cada segundo em function. Será que não era mais fácil pagar uma VM daí? Não era mais barato? Ou é uma function de 512 mega. Aí... É praticamente um programa. Daí eu falo assim, cara, qual é a disponibilidade que tu quer que essa function tenha? Ela vai rodar 6 vezes por dia. Cara, é melhor ter uma VM, nem que seja uma E2 micro, que é baratinha, do que ter uma function rodando. Porque eu tenho tem log, tem um monte de coisa também. Tem um monte de vantagens que eu vou ganhar tendo a VM. E outra, a function serverless, que a gente fala sem servidor, ela é boa para pequenas coisas rápidas. Jogo rápido. Que tu não vai nem ver sendo executado. E às vezes vem o que? Vem aplicações colocando tudo em Azure Function, ou Function da AWS, enfim, seja qual for o vendor. E aí começa a ficar caro. Porque o serverless é top, é muito legal. Só que ele é caro. Por quê? Porque quem está fazendo o serviço é o vendor. E sempre que o vendor está fazendo, é mais caro. Então essa que é a grande sacada da nuvem. Assim, você tem que saber exatamente o que fazer. Então por isso que a parte de arquitetura, planejamento, análise, então entra muito nessa linha da jornada, do que a Evolum tem da jornada, né? Por quê? Porque ela é extremamente importante. Ela está ali porque ela faz total sentido. Ela não está ali porque alguém disse, não, agora eu vou criar uma jornada para poder ficar mais bonitinho no papel. Não, porque se for tentar fazer um negócio sem ter esse embasamento, vai dar merda. É fato que vai. Pode ser agora, pode ser depois, pode ser no financeiro, pode ser na performance. Em algum lugar pode estourar. E aí pode estourar no momento que a empresa está escalando. Pô, eu dou umas consultorias de vez em quando. Estou dando uma consultoria para uma empresa que ela tem planejamento esse ano em quase quintuplicar o número de clientes. Então, eu estou dando consultoria só na parte de banco de dados, junto com o arquiteto de solução. E me preocupa um pouco, porque eu não estou conseguindo olhar de fora, que isso é uma coisa que eu gosto bastante, de olhar de fora para poder entender o contexto todo. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou terminando um serviço de uma migração deles lá, estou saindo do MySQL indo para Postgres. E depois disso, eu vou sentar com o arquiteto e vou olhar assim, falei, cara, agora me dá a visão de fora disso aí. Né? Só que eles são uma empresa que já nasceram na nuvem.
Então é um pouco diferente, a gente não está falando de uma migração, né? Mas eles estão pensando na escalabilidade. Então eu tenho que conseguir agora, de qualquer forma, dar um passo, né, para fora, para poder entender também como que está essa arquitetura. Para ver se essa arquitetura, mesmo com um novo planejamento de banco, com a migração, com uma nova infraestrutura de banco de dados, será que eu vou suportar? Eu tenho que avaliar isso também. Então não basta, às vezes, estar preocupado na jornada só de migração, mas também na jornada da própria evolução do sistema dentro da nuvem, porque ela pode passar por N possibilidades, né? Sustentar, né? Exatamente, como o Daniel colocou, querendo ou não, tinha 30 serviços lá atrás, né? 5, 6 anos atrás tinham 30 e poucos serviços. Hoje tem mais de 500. Então, o que esses mais de 500 serviços estão lá? Cara, se eles estão lá é porque alguém precisou. E eles viram o futuro, porque eles não vão disponibilizar um negócio que não tem futuro. Não vão disponibilizar uma coisa, sustentar uma coisa lá que não faça sentido nenhum. Então tem. Então você tem que entender o que aquilo lá consegue te dar de benefício. Lembrando de avaliar, né, qual seria o impacto que ele tem, financeiro ou não. E aí tem um papel também que de vez em quando, aproveitando essa chamada do Capim, que a gente em SRE, fora todo esse trabalho que a gente realiza, a gente sustenta os times também de desenvolvimento. E a gente tem não é um rito que chama, mas a gente tem ali no meio dos pilares do SRE um cara que chama-se Review de Arquitetura. E que ele conflita um pouco com a galera do desenvolvimento, ele sempre fica um pouco brabo comigo, porque, vocês são de cloud, por que vocês têm que revisar a arquitetura de sistemas? Né? Na verdade, a gente não vai enfiar o dedo na arquitetura de sistema. A gente vai lá e vai dizer assim, olha, o seu sistema não está funcionando bem com a arquitetura de nuvem. Uhum. Ou ele está funcionando muito bem, ou a gente precisa tunar alguma coisa. Então, ou quando, por exemplo, pior, quando a gente tem um processo de ruptura, que acontece uma indisponibilidade, um problema, ou um pico de uso computacional, a gente executa esse processo, junto com o time de desenvolvimento, com os arquitetos, tech leads, a gente vai lá e fala, olha, aconteceu isso aqui, tá aqui o extrato, ó. O que a gente tem que rever na arquitetura para que isso não aconteça mais? Então, isso também é importante que as pessoas entendam que vai para a nuvem, vai ter que ter lá uma figura de alguém cuidando do seu sistema lá, revisando, olhando a arquitetura, porque a nuvem também muda, os componentes. Eu não sei precisar para vocês quantas vezes a gente fez atualização de componente de nuvem durante 2022, mas foi muitas atividades foram. E aí quando muda um componente, pode deixar de funcionar alguma coisa. O pós-mortem, o pós-mortem entra nessa linha, né? Também entra. O pós-mortem ele está mais voltado a quando a gente tem alguma ruptura, né? Ou quando a gente tem uma indisponibilidade. Na verdade, depende do grau que a gente adota. No nosso caso, a gente usa quando a gente tem indisponibilidade ou algo ou alguma ruptura que afete faturamento, por exemplo. Uhum. Digamos assim que não processou pagamentos de cartão de crédito num volume de 200 pedidos. Aí ocorreu uma ruptura do sistema. Normalmente, o que acontece? A gente tenta um review de arquitetura com o pessoal de desenvolvimento para entender o que aconteceu. Porque pode ter sido no desenvolvimento, pode ter sido na nuvem, ou pode ter sido um processo vindo do cliente. Certo? Ele dependia da Visa, passar para ele o retorno da captura. Então a gente faz toda essa avaliação. Se a gente detecta que foi na infraestrutura ou se foi no desenvolvimento, a gente executa o pós-mortem. Legal. Que aí o pós-mortem faz o quê? Depois de tudo resolvido, depois de tudo assentado, a gente pegou o cara do desenvolvimento, ele foi lá, corrigiu, a gente, modificou uma configuração que estava errada na cloud, arrumou. Depois de corrigida, a gente senta todos juntos e faz as perguntas do pós-mortem. Por que aconteceu? O que aconteceu? Como aconteceu? Aonde aconteceu? Tudo que tem relacionado àquele assunto. Depois de toda essa lista completada e essas perguntas respondidas, a gente começa a criar maneiras para mitigar aquele problema. Novamente. Para que ele não aconteça de novo.
Tudo isso é documentado nesse documento chamado pós-mortem. Lá tem a causa raiz, por que aconteceu, tem quais foram as perguntas que foram realizadas, quais foram as horas, quais foram as ações e quais serão as ações futuras para que não ocorra mais. Esse documento fica disponível dentro do projeto. Isso entra para dentro do... dentro do backlog de desenvolvimento. Entra a parte que é de desenvolvimento, vai para desenvolvimento, que vai para nuvem, vai para nuvem. Se não tiver desenvolvimento, se for só infra, por exemplo, o SRE resolve e não vai. Mas tem que ter quais são as ações que foram... Exatamente. Se for, por exemplo, não teve captura de cartão de crédito, a gente se reúne com o cliente. Aí depende muito da prioridade dele, se ele quer que a gente faça o pós-mortem ou não, ou ele já tratou com o third party lá, o terceiro, para resolver, mas sempre fica documentado, porque se acontecer de novo, alguém pode ir lá consultar e ver, pô, olha só, no dia 5 de maio aconteceu uma falha de captura de cartão de crédito. Ah, era Visa, foi falado com o Ítalo no telefone e tal. Aí ele vai ligar para o Ítalo, ô Ítalo, está acontecendo aqui muito parecido que tem. Pronto. Já fica fácil de resolver, fácil de fazer o troubleshoot e já fica, também o cliente já fica ciente que é uma coisa que já aconteceu. Excelente. Assim é um mundo maravilhoso, né? Que deveria funcionar assim, mas nem sempre acontece dessa maneira. Mas a gente tem que brigar porque funciona assim, né? A briga é esse o desafio, tanto do SRE quanto do DBRE, que seria o DBA voltado para esse time, né? Porque o Daniel me corrija se estiver errado, mas a questão do SRE, ele veio como um papel na ideia do Google, né? Como um papel específico, mas eu noto que aqui, né? Principalmente falando agora no mercado que a gente conhece aqui, né? Brasil, Santa Catarina principalmente, ele vem mais como um time, né? Ele é difícil, né? Brincando aí, achar o unicórnio, né? O cara que faz tudo, né? Lá fora parece que esse papel é um pouco mais fácil já porque eles começam a trabalhar assim. Querendo ou não, aqui a gente é muito mais segmentado, né? Então, tipo, a gente passou, né, por um processo durante os anos aí de menos horizontalização e mais verticalização. Então, por exemplo, o Capim é especialista em banco de dados, então ele não toca em infra, né? O Daniel não toca em banco porque ele é especialista em infra, né? E aí o que acontecia? Ficava cada um no seu mundo. Eu não falava com ele, ele não falava comigo. E, cara, isso é muito ruim. Né? Então eu notei que lá atrás, né, quem começou isso, tu pode me corrigir de novo, mas lá atrás, quem começou na década de 90, né, 2000 aí, para não dizer que nós somos velhos. Exatamente. Aí o que a gente fazia? A gente fazia tudo. O cara codava, o cara subia o banco, o cara criava o banco, o cara subia a aplicação, publicava e o cara ia fazendo tudo. O cara que eu digo era o desenvolvedor do lado do desenvolvedor, do desenvolvedor do desenvolvedor. Todos os desenvolvedores. Entendeu? Né? Todo mundo fazia tudo. Preciso buildar, não sei o que, né? O famoso, né, Delphi lá, buildava. Compilar, né? Compilava e mandava pro servidor. Aí tinha, claro, o papel ali do cara de infraestrutura, que ajudava, que é um cara que conhecia mais, que montava o servidor, o cara que conhecia um pouquinho mais de banco, que subia o banco de dados, mas o time inteiro ia lá, tinha acesso e fazia. Com o tempo, isso aí não é muito... vamos especializar. Aí chegou uma época ali, né? Acho que ali por 2005, 2010, mais ou menos, especialista. Vamos especializar. Né? A gente trabalhou numa empresa, né, Ítalo, que tinha lá codificador, analista de negócio. Então, analista de negócio passava para analista de sistema, analista de sistema passava. E era assim. E hoje ela mudou. Ela mudou também. Então, quer dizer, lá atrás isso estava muito... Aí depois, com o tempo, eu vi que isso chaveou de novo. Aí veio o tal do T-Sharp de lá, né? Que é o cara em T. Que o que era? Bem horizontal, mas especialista em alguma área. Em alguma área. Então, assim, quer dizer, aí quando veio esse conceito, assim, tu mudar um conceito novo, eu pensando assim, mas esse conceito em 95 era padrão? 97, 98, 2000, 2003, 2004, 2005 ali, isso era padrão, todo mundo fazia isso. Aí depois não. Aí lá pelos anos, né, 2015, 2012, começou esse cara, não, olha só, todo mundo tem que ser horizontal, eu tenho que conseguir discutir com a infra e tal. E aí, às vezes, o que acontece? Dentro desse time de SRE, as pessoas se complementam. Então, um pouquinho sabe um pouquinho mais de arquitetura, outro pouquinho coda, outro pouquinho não coda, né? Vocês têm um exemplo do Fábio que trabalha com vocês. Eu conheci o Fábio, trabalhei com o Fábio,
E ele fazia o quê? Ele era arquiteto, Uhum. ele era programador, ele codava. Hoje trabalha no time de SRE. Então, o que ele tem de vantagem, por exemplo, né? Eu não sei muito bem do Daniel se ele era um codificador ou não, mas eu não codo. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando no time com ele, eu vou dizer assim, pô, Fábio, olha só, ele pode sentar, pegar o código, Isso, codar aqui dá uma e ajuda aqui dar pra mim, review né? para o desenvolvimento e dizer assim, ó, cara, vamos para essa linha aqui e já ajudar a dar a solução. Né? E se for muito crítico, e tiver o ambiente parado, obviamente, a gente consegue publicar alguma coisa ali e colocar até em produção. Então você tem essa diferença, né? E querendo ou não, lá quando foi idealizado essa questão do SRE, ele era muito mais uma pessoa fazer isso. E aqui no Brasil eu vejo muito mais as empresas tendo um time de SRE. Time. E aí é onde entra o DBRE, que é o DBA que ajuda nesse formato, pensando o quê? Em resiliência. Monitoramento Sempre e resiliência. Sempre confiabilidade. Aumenta confiability. Aumentar a confiabilidade. E agora a gente... Isso aí é uma discussão eterna, né, cara? Porque a gente tem o desenvolvimento de um lado, daí tem o SRE do outro, e no meio dessa lacuna a gente tem o DevOps. Daí o cara fala, mas vem cá, vocês não são DevOps? Não, a gente também é DevOps. Só que com uma responsabilidade clara de monitorar, cuidar de custos e dar confiabilidade. O DevOps, ele não tem a responsabilidade que a gente tem desses pontos. Então a gente tem que falar para eles, cara, a gente precisa da ajuda de vocês para aumentar a confiabilidade. Como a gente vai fazer isso? Vamos mudar uma infraestrutura, vamos automatizar um processo, vamos, para a gente diminuir custo, vamos acompanhar aqui os relatórios para ver se a gente consegue diminuir máquina. Coisas que eles não têm responsabilidade de fazer. Eles têm responsabilidade de executar as tarefas. E tentar, junto com o time do desenvolvimento, fazer a cola entre SRE e desenvolvimento. Sempre pensando que a confiabilidade é Sempre que a gente pensando precisa. na confiabilidade do produto, software ali, né? Tá, E com um custo aceitável, né? E um risco aceitável também, né? Então deixa eu te sacanear, assim, porque eu gosto bastante. Polêmica é uma coisa que eu adoro. Então, o que é DevOps? Na visão, né, do Daniel e da Evelyn, assim, o DevOps, ele comentasse que ele tá ali no meio, né? Então, tu fala pra mim que ele também é um time? Ele está dentro do time de Cloud Operations, no nosso caso. Tá. Né? Mas em algumas empresas ele também é um time. Então depende... Ele tem os conceitos que falam que o DevOps ele é muito mais Uma forma de uso, né? função, uma função Então, não, um papel. E isso aí É igual a discussão É discussão de bar, né? Sabe que se dá pra ficar 3 dias É só que é o falando nome disso lá aqui, né? do Agile lá, como é que é o nome, Sim. cara? De quem? Do Agile? do Agile. Do Agile lá. Eu achei que tu tava falando do carro. Pode ser também. Ai, cara, como é que é o nome do negócio? O nome vai estar aqui, ó, na descrição do vídeo, porque o Ítalo não lembra. PO Product Manager, Scrum Master. Scrum Master. Ah, tá. Ah, mas a gente não tá SR. falando de SRE, DevOps, os Ah, caras então, que trabalham. mas é estilo. Não, mas é que o Scrum Master não faz muita coisa. Então, eu sou adepto do que o Scrum Master é muito mais um papel do que uma função. E tem essa discussão, né, que o DevOps é muito mais um papel Então. do que uma função. Agora explica. É, Defende a tua ideia, pô. Não, então. Agora já tá. Não, eu achando pra se vou usar a prática. A ideia, lá nos Estados Unidos, lá fora onde foi criado o papel de SRE e onde já existiu de DevOps, é muito clara essa diferença. Só que na prática, aqui no Brasil, a ideia é que o papel de DevOps tem que passar para o desenvolvedor, né? Por isso que é DevOps, ou seja, ele vai desenvolver e operar ao mesmo tempo. Só que isso não é a nossa realidade hoje. É raríssimo os casos que eu consegui enxergar o desenvolvedor criando uma entrega completa, sem a ajuda de um engenheiro de nuvem, ou um cloud solution, ou alguém de infraestrutura. Perfeito. Então o que acontece? Ele precisa desse especialista. Na maioria dos casos não acontece. Então ele desenvolve, que é o papel principal do desenvolvedor, ele desenvolve e ele sai correndo atrás de alguém que
Mas tu não sabe DevOps? Eu sei, mas eu não sei mexer com a nuvem. Eu não sei como... Eu posso criar todo o script aqui, mas eu não sei colocar no Git Actions. Eu não sei colocar no Azure Pipelines. Eu não sei criar esteira e etc. Eu consegui desenvolver meu código, está pronto para ir. Mas eu não manjo de Docker. Então, eu acredito que essa aí acaba se tornando uma função por conta da visão, né? Tipo, o desenvolvedor ele tem uma visão e o DevOps tem uma outra visão, né? E são visões complementares, né? E também tem uma coisa que a maioria das vezes a gente não leva em consideração, é que quando a gente trabalha em infraestrutura, apesar de a gente tentar encaixar a infraestrutura dentro do ágil, tentar encaixar, porque é difícil, porque a gente trabalha sob demanda. Sim. E quando é sob demanda acontece as coisas a todo momento ou não acontece nada. Então tu não tem como prever o que tu vai colocar na tua esteira, fora os teus projetos de SRE, tu fica à mercê. E o desenvolvedor ele tem que trabalhar com um método. Então ele vai ter lá bonitinho a tarefa que vai entrar, o dia que vai sair, quando ele vai fazer a entrega. Se ele chegar no dia que ele terminou de desenvolver e ele não tem esteira, cara, ele tá ferrado. Uhum. Ele vai ter que subir para o ambiente. Que ambiente? Onde está isso? Cadê essa informação? Então, tem a visão também de ser uma visão do desenvolvedor. Cara, não vou me mexer nisso daí porque talvez responsabilidade de quebrar um ambiente, criticidade, quebra de confiança e confiabilidade. Mas também tem a questão de onde estão as informações, como eu vou subir, como eu vou fazer para subir elas para lá. Eu fiz o script, onde é que eu coloco? Quem é o responsável? Então, aqui não funciona. São complementares. Não. Na prática, a figura de DevOps tem que também estar no conhecimento e no entendimento do desenvolvimento. Ele tem que entender como funciona a DevOps. Mas não necessariamente Mas fazer. executar é raríssimo, às vezes, que eu vi isso acontecer. Raríssimo. E aí agora, indo um pouquinho mais pra frente, tá? Pra sacanear mais um pouco, assim, pra continuar bem a polêmica. Se a gente falar em DevOps, aí a pergunta agora capciosa, aí eu posso perguntar isso aí correndo. DevOps opera em produção? Ou na tua visão, DevOps entrega para SRE e o SRE opera em produção? Então, num mundo perfeito, a gente teria esse cenário de ele não operar em produção. Mas não é a realidade também. Infelizmente, a gente tem que ter a ajuda do DevOps, porque na verdade... Por conta da demanda, né? Não, a demanda e também tem um pulo do gato nessa história aí. Porque a gente tem que encurtar os tempos, né? A gente tem que ser mais veloz nas nossas entregas. A gente aumentar o nosso time to market. Uhum. Então, a gente vem há anos... Agora tem certeza que o nego vai dar pulo na cadeira. Mas a gente vem há anos tentando tirar release do jogo. Certo? Pra gente fazer entregas contínuas. Já diz o negócio. Tem GitOps, tem um monte de coisas aí que estão toda hora gastando dinheiro e socando documentação para acontecer, para que a gente faça mais entregas, mais rápido, e que o tempo do produto ir para o mercado seja mais rápido. Que custe menos, um monte de coisa. Se eu pensar em release, que é a operação que entre aspas, o DevOps vai botar tudo em ambiente de homologação. O cliente vai homologar, ele vai lá, ele vai botar um ready to deploy, vai virar um release para o SRE fazer, entre aspas, cara, ferrou. Quando ele vai fazer? Porque ele vai praticamente rechecar a confiabilidade do sistema novamente. Então, já vai demorar mais tempo. No mundo em que a gente está brigando por encurtar, é complexo. Ciclo, né? Se fosse digamos assim, se a nossa roda de entrega fosse perfeita, ajustada, seria possível fazer. Mas hoje em dia, como ainda não é possível. A gente ainda falta maturidade e eu não estou falando da gente Evron. Inclusive, a gente tem um processo muito rápido e a entrega contínua é muito rápida, justamente porque a gente não faz release. Só que aí, o que acontece? No mercado não é desse jeito. No mercado tem de tudo, cara. Tem de tudo, desde release até o release eu já vi bastante lá. Até continuous deployment, tem de tudo. Mas é complicado tu falar que a figura de o SRE vai fazer o
deployment final, ou vai ser o DevOps, ou vai ser o desenvolvedor. Tem casos que a gente tem hoje, tem casos não, os nossos sistemas, eles passam por homologação e eles vão para a produção pelo Tech Lead. O Tech Lead autoriza, ele clica na esteira e vai para a produção. Se tiver tudo redondo, tudo certinho, tchau. Nem eu, nem DevOps, nem o cliente sabe que foi. Sabe porque eles. Vai comunicar, vai isso. Mas tipo assim, se ele quisesse fazer sem ninguém saber, ele faria. Se a gente hoje escolhesse assim, cara, agora a partir de hoje a gente vai fazer tudo operação de continuous deployment sem interação nenhuma de nenhum time, desde que a qualidade esteja dentro do esperado e a entrega. A gente está pronto para isso. O próprio QA pode validar lá se ele validar ir para produção. Então, mas essa questão da SRE, DevOps, aqui é uma discussão bem grande, assim, porque na minha cabeça, DevOps ele não é uma função, ele é um papel. E para mim, quem executa esse papel é um cara que tem aí um pé no desenvolvimento e um pé na SRE, que é aqueles profissionais mais difíceis da gente encontrar. Difícil, muito difícil. Então, nesse cenário, aí você vê, por exemplo, DevOps operando em produção, que não faz sentido com o cargo. Porque está escrito lá, DevOps. Ele é apoiador no desenvolvimento. Isso. E ele não é um DevOps PRD, né? O Production. Então, é um pouco diferente, né? Então, o que eu vejo, assim, foi muito bonito, né? No mercado dizer, eu sou o DevOps, né? Como cargo. Mas eu acho que seria mais elegante o cara dizer assim, eu sou um SRE que faço DevOps. Porque eu também coloco em produção. Então, se eu opero em produção, eu não devia ser chamado de DevOps. Agora, se eu entrego minha esteira para o time de desenvolvimento e o time de SRE toca a operação, então eu sou um DevOps. Então, eu posso ser um cara mais focado realmente só na parte interna, né? Então, isso é uma seara, assim, que dá uma discussão, né? Eu brinco que é discussão de bar, né? Você pode sentar lá, tomar uma cerveja. Outro podcast, né? Isso aí pode ser um... Esse é um assunto que eu sempre vou pela cultura conforme eu já li mais de, acho que, 70 vezes o livro do Google e vários materiais sobre SRE, que é a base que a gente usa lá de fora, que é um mercado bem diferente do nosso. As coisas são bem setorizadas, quem faz aquilo é aquilo e acabou. Tanto que as operações que a gente já trabalhou lá fora, o cara vai até ali e passa pro some. Aí tu fala, mas o que aconteceu? O chamado tá aqui encerrado, tu vai olhar, ele fez exatamente a operação que ele tem que realizar. Por exemplo, assim, tu quer ver uma coisa que eu falei aqui, né? Do mais horizontal, do professor mais horizontal, isso é do Brasil, tá? Então é uma coisa que a gente faz muito aqui. Por exemplo, né? A gente discute com a infra conhece um pouquinho de banco, eu conheço um pouquinho, então eu brinco que a gente sempre tá... cada um tem mais que um pé, não é mais um pé só, mas hoje mais que um pé dentro do terreno do outro. Então você consegue. Eu tenho um exemplo bem claro disso, assim. Eu tenho um grande amigo meu, o Simon, que está em Luxemburgo hoje trabalhando. E o Simon foi um dos primeiros caras a trabalhar com Exadata no Brasil, né? E o Simon conhece de Fiber Channel, conhece de infraestrutura, é um DBA Oracle, né? E, cara, ele foi para Luxemburgo, o primeiro ticket, ele foi falar com o cara lá assim, não, na tua, né? Pô, a conexão dele assim, cara, tu não te mete no meu trabalho. Tu faz a tua parte e entrega para mim daqui para frente, quem decide, quem resolve sou eu. E ele conseguiu quebrar. Ele conseguiu, time pequeno, né? Ele conseguiu quebrar essa cultura. Mas na primeira interação ele tomou um susto, cara, porque ele estava acostumado aqui no Brasil, que ele podia interagir com o cara e dizer assim, cara, o que você acha de a gente fazer as Lund Storage dessa forma e tal? Cara, tu não vai mexer nas Lund Storage. Eu vou te entregar a Lund Storage, tu vai usar e acabou. Não quer saber se pro Oracle o tamanho do kbyte lá vai ser mais performático ou não, porque a gente tem essa, né? Lá no Oracle você consegue dizer o tamanho dos casos de cada aluno, por exemplo, tenho grandes tabelas, colocam em LUNs com um kbyte maior, para quê? Para que eu consiga trazer mais dados no retorno, né? Tudo para melhorar a performance de I/O. Hoje em dia os storages estão bem mais modernos, tá mais tranquilo, mas lá atrás isso fazia bastante diferença, né? Então nesse cenário ele falou assim, cara, foi um impacto muito grande para mim, assim, quando o cara me deu um não, mas um não seco, assim, não foi assim, cara, não, foi assim, cara, tu não te mete no meu trabalho. Aí depois, com o tempo, ele falou assim, cara, hoje eu consigo
eu consegui mostrar para eles também que eu não sou só... que eu tenho um conhecimento para poder... um embasamento para poder conversar. Então tem aquela também dele ser brasileiro, né? O cara chegar lá fora e os caras já olham torto, né? Não adianta, né? Então é um impacto. É um impacto muito grande, assim. Então hoje a gente, dentro dessa área profissional, assim, a gente consegue navegar dentro dos setores do lado e conversar, né? Então você imagina, se o DBA não tem abertura com desenvolvimento, que é quem escreve o código para colocar no banco, que é onde eu atuo no time de desenvolvimento. Porque com o PaaS que a gente estava falando, eu perco muito oportunidade de performance na configuração, no tuning do banco em termos de sistema operacional, por exemplo. Onde que eu vou ganhar? É na aplicação. Então eu vou lá com o time de dev, melhorar a consulta, melhorar carga, melhorar outros processos, mas lá com o time de desenvolvimento, porque eu não tenho mais acesso ao PaaS para poder melhorar lá. Então eu tenho que melhorar quem utiliza o banco. Então essa questão de utilizar. Então imagina se eu não tenho essa abertura, como é que eu vou fazer os caras melhorarem? Vou deixar sempre o desenvolvimento trabalhando com o banco, ele vai fazer do jeito que ele fez. Ele testa numa base local ou faz numa base menor, quando vai para a produção é uma base maior. Ele não tem acesso à produção, como é que ele vai fazer troubleshoot do SQL que ele está fazendo em produção, se vai, né, se está performático ou não, se usou os índices que ele queria. E aí você vai... Então essa parte de intercalar entre um e outro e trabalhar junto, cara, a gente aqui no Brasil, e aí vai isso para dentro do time de SRE, DBRE, DevOps, junto com o desenvolvimento, cara, a gente trabalha muito confortável nisso. Eu vejo que as pessoas são muito colaborativas umas com as outras. Em todos os lugares que eu passei, assim. Por quê? Porque as empresas junto com as pessoas, conseguem entender que isso é uma boa forma de trabalho, de desenvolvimento. Por isso que eu brinquei com essa questão de cargo, função e tal, porque pouco importa. Pouco importa. O que é importante é ter quem que vai conseguir ajudar naquele determinado momento. Se a esteira der um problema, quem que vai me ajudar na esteira? Entendeu? Se der um problema em produção, quem é o time que olha a produção e o que vai ser feito disso? E é assim, pra mim é assim que funciona, né? Esse é um dos assuntos que vai estar dentro do evento lá da Code Island. Faz um jabá aí da Code Island. Então tá, vamos lá. Code Island Cloud vai ser um evento que vai acontecer no dia 6 de maio. A gente ainda tá buscando o local para acontecer. Provavelmente quando esse episódio for pro ar, já vai ter o local já vai estar definido. Né? Aí a gente pode colocar aqui embaixo o local. Sim, vamos colocar aqui embaixo todos os dados da Code Island. Eu gostei da ideia de colocar aqui embaixo, vou ficar repetindo. Só para copiar o Ítalo. Na descrição desse podcast. Eu sempre queria falar isso. Então fala mais uma vez. Não, já falei bastante. Então a Code Island vem, né, com essa linha de fazer eventos. Então é uma empresa nova aí, né? Eu e meu sócio o Felipe, a gente tem o objetivo de fazer eventos de tecnologia. Esse é o primeiro passo da empresa. Vamos colocar um parêntese que é nova a empresa, né? Porque os dois aí que estão mexendo já vem de longa data. A gente já começou a fazer em 2018? 2018 já foram... A gente fez 18, fez 19... Mentira. Sim, 19. Aí veio a pandemia não fizemos 20 e 21, fizemos em 22, fizemos 2. Né? Então a gente já tem uma experiência de 4 eventos, foram eventos bem satisfatórios, assim, com resultados muito bons, até surpreendente, principalmente o do meio desse ano que passou. Mas a gente vem para fazer eventos de tecnologia, tá? Então a gente vai ter o primeiro, dia 6 de maio, que é um evento de cloud, né? Provavelmente o Daniel vai estar lá falando com a gente. Já está feito o convite aqui. Não aceito não como resposta. Então. E além disso, a gente também tem algumas outras ideias, né? Então a Code também vem com uma ideia de ter um produto, e esse produto é um produto que vai apoiar o evento. Então vai ser, por exemplo, quero fazer um evento de tecnologia. O que eu faço? Poxa, vem aqui no meu produto, eu vou te ajudar aí, né, no futuro a escolher um local, a poder ter mais ou menos aí uma mensuração de pessoas para coffee, quanto que é mais ou menos o valor para cada item, né? Quanto mais ou menos estimar em termos de valor de entrada, por exemplo. E você vai ter a parte de ingresso, né? Vai ter ali a classificação do lead lá da ponta, né? De quem realmente foi no evento, para que a gente possa entregar depois os patrocinadores, né? O retorno para eles, que também né? Um retorno para o patrocinador, essas pessoas que foram, né? Quem que são, se são tomadores de decisão, se não são, se são profissionais júnior, pleno ou sênior, né? Então a gente vai tentar ao máximo
destrinchar bem essa informação para que a gente consiga entregar com bastante qualidade, para que eu possa dizer, né, por exemplo, no ano que vem, pensando nos eventos de 2024, dizer assim, olha, o meu evento de cloud, eu estou levando 30% de tomador de decisão. Então, para um vendedor de cloud, interessa. Não, eu estou levando 30% de SRE. Para uma empresa que precisa contratar SRE, esse evento pode ser para mim. Então, esses são o nosso segundo produto, né? Então, a gente está avaliando o que a gente vai fazer nessa linha. A gente já tem algumas frentes aí. Pode ser que no lançamento desse episódio a gente já tenha o produto definido, até porque a gente está para fazer uma parceria, né? Existe um produto de mercado aí que adequa um pouco o que a gente está fazendo, inclusive, né? A gente tem uma reunião nos próximos dias aí para definir isso, né? A outra ponta está bem afim de fazer também, já teve uma reunião no final do ano passado, então está bem avançado. E a gente tem um terceiro viés, né? Que é trabalhar com empresas que desejam fazer um evento. Né? Então, por exemplo, a Avalon quer fazer um evento agora para os seus clientes. Então, a gente quer entrar e dizer assim, cara, a gente consegue ajudar vocês, a gente consegue trazer palestrante, a gente consegue trazer conhecimento, a gente consegue trazer dores, a gente consegue mitigar riscos, coisas que a gente consegue agregar ao evento. E aí a gente vê como a gente consegue trabalhar isso. Confesso que como a gente vai trabalhar isso eu não sei ainda, né? É um desafio meu e do Felipe para a gente poder entender como que a gente vai trabalhar isso, mas mesmo não conhecendo e mesmo quase não falando sobre isso, a gente já tem 3 oportunidades de negócio nessa linha, né? Então são oportunidades que a gente está vendo como que a gente vai atuar e vai executar, porque tanto eu quanto o Felipe ainda não vivemos 100% da empresa, né? Então a gente tem o nosso emprego, tem o nosso trabalho, né? Que é o que põe comida na nossa mesa aí. E aí, então... Faz parte. Tranquilo, né? Tá tudo certo. E aí, nesse cenário, então, a gente também tem que ir com um pouquinho de cautela, né? Então, não adianta a gente querer abraçar o mundo, não adianta a gente querer fazer 10 mil coisas, mas o jabá principal da empresa, sim, é o Code Island Cloud, que vai acontecer em maio, e vai ser um evento aí para em torno de... Focado em cloud. Eu acho que... 100% em cloud. Nós estaremos lá com o Daniel, falando sobre jornada na nuvem. Vai ser legal, seria muito bom ter a Avalon com a gente, né? Porque é uma empresa que eu respeito muito, até porque a gente conhece as pessoas, né? Então isso faz muita diferença para mim. E uma das coisas mais legais, assim, que para mim é muito gratificante, são as empresas que são patrocinadoras. Não pelos nomes, mas sim pela confiança. Porque quando você manda, às vezes, eu sempre brinco, quando você entra na caixa de e-mail de qualquer pessoa, muita gente não te responde. Mas muita mesmo. Mas quando você vai em pessoas que te conhecem, que sabem da seriedade, sabem do teu comprometimento, sabem do teu compromisso, a resposta vem. E geralmente ela é positiva. Né? Então, eu posso falar aqui aberto, a Softplan, por exemplo, é um grande exemplo disso. Né? Hoje a gente tem contato diretamente com o diretor que, né, passa isso para frente de uma forma super honesta e super tranquila, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei, simplesmente trabalhei, não tenho, foi um conhecimento totalmente profissional, né? Então, isso é muito gratificante. É o Marco, né? É o Marco. O Marco é excelente. Cara, o Marco é fantástico, assim, eu acho que quando ele veio, na época, eu tava na Softplan, né? Eu lembro. Você também tava, né? O que a gente viu ali, a transição, a chegada dele, como que ia funcionar e tal. Foi muito legal ver como ele entrou e como tá hoje, assim, sabe? Querendo ou não, a gente acompanha de fora, né? Mesmo ter saído, assim, acho que é uma empresa que tá no meu coração aí para sempre. Foi uma empresa muito boa. Pra mim foi um divisor de águas a Softplan. Foi aprendizado, né? Puta experiência. E aí, né, tem outras empresas que a gente chega através de indicação, né? Então só indica realmente quem confia, né? Então isso é uma coisa bem importante. Então essa questão do patrocinador, assim, me parecia sempre um desafio maior. E agora, por incrível que pareça, meu desafio maior é mobilizar as pessoas para irem no evento. Por mais que os nossos valores sejam valores módicos, assim, não é nenhum valor absurdo, a gente não deve trabalhar com entradas acima de 80, 100 reais esse ano, acredito que não. Apesar de estar um pouco assustado com alguns preços de coffee, essas coisas, mas a gente vai tentar manter isso. Mas as pessoas parece que querem evento, mas não vão. Então, assim, não tem evento de tecnologia. Aí tu vai lá, faz um evento,
De tecnologia. De tecnologia. Ou traz de uma tecnologia específica, porque a gente vai ter o cloud agora. E vai ter uma galera massa palestrando lá, né? Sempre cara? tem, né? Sempre tem. Então, só para você ter uma ideia, a gente fez um evento de dados no final do ano passado. A gente trouxe palestrantes que são referências nacionais e globais. Então, por exemplo, a gente trouxe 4 funcionários da Pittian que palestraram. Dentro deles, 3 são referências globais, né? Um em SQL Server, 2 em Oracle, tá? A gente trouxe um cara que tinha acabado de sair da Pittian, por isso que não foram 5, por isso que eu fiz a conta aqui, que é a especialista Cassandra, referência global, voltou de Portugal morar no Brasil, brasileiro, todos brasileiros, tá? A gente trouxe 2 palestrantes do Percona, tá? Da Percona. Um deles, ele desenvolve o Extra Backup, que é o sistema de backup do MySQL da Percona. Caraca. Ele coda. Tipo assim, não é o cara que veio aqui contar a historinha, não. Ele comita código e veio contar a história, né? E um outro cara da Percona também, o Gripa, escreveu um livro de MySQL com mais um outro gringo, que eu não me lembro o nome agora, em inglês, que é global, que referência e que palestrou lá com a gente. Então, assim, a gente consegue trazer nomes bem relevantes, né? No cenário nacional, internacional. Por exemplo, a gente vai ter um evento maior no final do ano. A data ainda ela está em discussão ainda. Mas eu vou trazer um cara que palestrou na conferência global de Python, se eu não me engano, tá? Que foi na Tailândia. Então eu já estou falando com o Jonathan, que é um cara que trabalha muito com a linha de banco de dados, mas também trabalha na parte... Então, assim, trabalha na Timescale, então é uma empresa global também. Então são pessoas que eu consigo ter acesso, e assim, eu tenho acesso de WhatsApp com eles, né? Isso que é legal. Eu não tenho acesso vou lá, peço informação para a pessoa, e às vezes eu consigo assim, mas eu vejo que o relacionamento pessoal conta muito mais nesse momento, assim, cara, às vezes a pessoa não te conhece, ela não te responde, ela não te responde. Por mais que você vai tentando fazer, vai tentando chegar, mas agora, se o Ítalo, se o Daniel, se o Michael chega lá assim, pô, cara, eu acho que você vai se dar bem falando com esse cara aqui e tal, e faz essa ponte, personificar, né? As coisas acontecem naturalmente, né? Então, essa parte a gente consegue engrandecer muito o evento, sabe? Massa. Então, assim, a Code Island, ela tem o foco em fazer evento, mas eu quero, junto com o meu sócio, fazer um evento diferente. O nosso evento diferente vai ser um evento com palestrantes diferenciados. Nesse momento, eles são escolhidos a dedo, tá? A dedo. Tipo, a gente não está abrindo Call for Papers para esse ano. A gente vai trazer os palestrantes e, por exemplo, o patrocinador, né? Vou dar um exemplo de um patrocinador do ano passado, a DAT, lá de Blumenau, que eu falei pro Diego, eu quero uma palestra assim. Poxa, Capim, tem certeza? Eu falei, tenho. Eu sei o que eu quero é custo. Falei, cara, faz uma palestra para mim, para falar de custo na cloud e tal, não sei o quê. E o Diego fez uma baita de uma palestra. Sensacional a palestra dele. Até porque ele já tem a vocação de falar bem, conhece bastante. E bastante conhecimento também. E trabalha com isso todo dia, cara. Trabalha todo dia. Fica fácil, né? Então, vamos supor, daqui a pouco a Avalon trabalha como vendor de uma outra cloud, por exemplo, Microsoft, enfim, GCP, sei lá, qualquer uma outra aí. Poxa, vamos fazer um bate-bola de três pessoas. O tema que o Daniel vai falar sobre Jornada Cloud é um negócio que a gente faz todo dia. Exatamente. Então vamos fazer análise de precificação. Vamos fazer o seguinte, não vamos fazer palestra, vamos fazer um bate-bola. A gente fez isso no evento de dados, tá? A gente colocou 4 caras lá. Tava um de NoSQL, um de SQL Server, um de MySQL e um de Oracle. Nós botamos 4 caras lá na frente lá e deixamos a plateia debulhar. Perguntar. E era realmente para ser mais divertido, mais alegre, porque era depois do almoço. A dinâmica era para ser 1 hora, foi 1h25, então quer dizer que foi bom. Foi bom. Então, a gente está pensando em alguma coisa para esses de cloud ou não, a gente vai avaliar isso ainda, né? Mas são coisas que a gente quer fazer diferente, assim, sabe? Eu quero trazer mais proximidade. E uma coisa que a gente vai bater forte também, e não adianta, e isso é a vantagem do presencial, é o networking, né? Fazer que as pessoas não tenham só aquele contato profissional, que é essa ideia do networking,
mas elas consigam se aproximar mais. Eu vou falar, talvez, tem uma besteira que chama NetWeaving, que é um pouco além do network. Você cria relações mais próximas. Eu acho que é esse que é o termo. Cara, eu vi no Instagram faz uns 2 dias, então não confesso que não fui atrás além, então me chamou bastante atenção. Muda a ideia de simplesmente ser uma conexão de trabalho e começa a ser uma conexão mais pessoal. Porque a de trabalho, o que eu penso? Poxa, o que o Ítalo tem para me oferecer? Aí essa ligação, não. Poxa, eu conheço o Ítalo há 10 anos, né? 9 anos. O que o Ítalo consegue me oferecer a longo prazo? Poxa, por que eu vou quebrar uma relação dessa? Entendeu? Então eu não fico agora pensando assim, tipo, vou me encostar no Ítalo hoje porque ele vai me ajudar aqui. Não, eu vou estar próximo do Ítalo, por quê? Porque eu acredito no que ele está fazendo, eu concordo com os princípios. Então você começa a criar uma relação mais próxima. Né? E aí com o tempo essa relação ela só vai crescendo. E aí aonde o Ítalo vai entrando, por exemplo, ele vai trazendo o Capim. Onde o Capim está entrando, ele vai trazer o Ítalo. Com o Daniel. Eu vi ontem uma publicação do cara falando assim, cara, você quer ser milionário, faça um amigo teu virar milionário. Porque o jogo está nas relações, nas conexões com as pessoas. Porque querendo ou não, se você ajuda o cara a ser milionário, no processo você vai acabar sendo milionário também. Exatamente, é se ajudar, né? Eu acho que assim, o mais importante dessa questão da ajuda é ser algo honesto. É ser algo verdadeiro. Você tem que fazer... Genuíno, né? Exatamente. Não vou fazer pensando... Cara, se você fizer pensando no interesse, no que aquele cara vai te agregar e tal, vai cair. Vai cair por terra. Ruim, né? Vai cair por terra com o tempo. Ou você vai se cansar do cara, porque você talvez tentou se aproximar de uma pessoa muito chata, por exemplo, e aí vai ver, puta, não vou aturar esse cara aqui, porque não vai dar certo. Ou o contrário. Ou tu se torna um cara chato e o cara vai dizer, não aguento mais o Capim, cara, chato pra caralho, eu vou sair fora. E aí tu acaba com a relação. Então, quando é uma relação próxima, de verdade, que acontece por sinergia, por sintonia, por realmente aproximação, tá? E eu acredito bastante numa parte de energia, cara, a chance de durar e perdurar e virar coisas longas é muito legal, né? Eu sempre gosto de falar assim, a minha jornada dentro da área de tecnologia e dentro de Florianópolis, ela é uma jornada grande, né? Eu já tô aqui, moro aqui há 25, 26 anos já. Então eu encontro pessoas na rua que minhas filhas assim olham assim, pai, quem é esse aí? Não, esse aqui é um colega que o pai conhece de quando o pai entrou na universidade lá no Unisul, não sei o que. Elas ficam me olhando assim, cara, isso foi há 26 anos atrás. A pessoa, né, me encontra na rua hoje, né, tanto eu quanto ela, a reciprocidade de se ver existe é verdadeira, né? Ainda. É legal, né? Então, obviamente são poucos casos, né? Porque as coisas se dispersam, as pessoas mudam, claro, tal, com certeza. Mas ainda existe isso, isso é muito legal. Topzera, cara. Vamos partir pro nosso final, né? Claro, fica à vontade. A gente tem uma pergunta que nós fazemos sempre para os nossos convidados. É uma pergunta bem capciosa. Pergunta de 1 milhão. O Daniel já respondeu ela. Ganhou 1 milhão, Daniel? Ganhei. Boa. Tá no processo. Tá né? guardado. Tá investido, né? Então acho que o meu 1 milhão vai estar junto com o dele. Vai, manda aí. Se você tivesse, assim, uma mágica, por um momento de mágica, estalar de dedos, pudesse mudar uma única coisa em todas as empresas do mundo, o que você mudaria? O que eu mudaria? Pode ser melhorar a comunicação. O que você quiser falar. Melhorar a comunicação. Melhorar a comunicação. Olha só. Porque ficamos o dia, quantas... 1h30 falando aqui sobre um monte de coisa de tecnologia e o que ele gostaria de mudar? Comunicação. A falta de comunicação das pessoas que dá o problema. Quando eu não consigo mais falar com o Daniel porque eu derramei o café na camisa dele e ele não gostou, eu crio uma barreira. E quando eu paro de me comunicar com o Daniel, eu vou gerar um impacto no trabalho dele, ele vai gerar um impacto no meu, e aí ferrou. Então, cara, comunicação. Quando se perde a comunicação, acabou. Então, pra mim, assim, se eu pudesse dizer assim, cara, a palavrinha mágica é que todo mundo se comunique melhor. Excelente. Já é a 4ª ou a 5ª vez que a comunicação aparece. Comunicação, né? A comunicação é um negócio bem então forte. Eu vou forte. dividir meu 1 milhão. Então. Fazer o quê? Aí dividir seu 1 milhão, cara. Na escola deviam pensar em ter uma matéria de só comunicação, né? né? Sócio-comunicação, comunicação assertiva.
Eu acho que poderia ser na própria faculdade, tá? Porque, por exemplo, quando a gente fala em tecnologia, uma das dificuldades que a gente tem é de comunicação. Se a gente for avaliar assim, a gente... Existe um estereótipo, né, velho? Quem trabalha com tecnologia. Por isso que as pessoas fora, quando você fala, você é tecnologia, pô, você é um mó nerdão, velho, não deve conversar com ninguém. Mas é porque ele existe mesmo, de verdade, porque na maioria, isso que eu vou falar aí, talvez eu possa estar errando o número, vai faltar aí, né, Maicon, a legenda de porcentagem e tal. Mas a questão é assim, ó, sei lá, ao meu redor, assim, 50%, 60% das pessoas não conseguem se comunicar. E não conseguem se comunicar, às vezes, com o time e às vezes nem dentro de casa. É verdade. Então a comunicação ela é complexa, né? Não é simples. Eu tô falando que é um desejo porque realmente é Vamos complexo. trazer uma pessoa especialista em comunicação aqui pro podcast. Boa ideia. Vou começar a eu pensar nisso. vou te indicar um cara pro podcast. Especialista em comunicação? Cara, ele é um pouquinho, ele é um pouco mais louco que eu, assim. Ele fez ele fez sanidade. Ele fez computação, ele fez computação comigo, tá? Ele fez computação comigo na UFSC. Ele continuou trabalhando em tecnologia, entrou no Banco do Brasil, trabalhou por muitos anos e ele fez psicologia, cara. Ah, massa. E o Leandro hoje fala um pouco mais dessa relação mais humana no sentido da visão da psicologia, só que ele viveu TI. Cara, precisa ver como é que foi a palestra dele o ano passado, assim, porque ela foi uma palestra, ela foi uma palestra que a gente fez no evento na metade do ano passado, que ela sai da tecnologia e vai muito para relações. E esse cara é sensacional. Tá, depois me passa o contato Passo, dele que com eu certeza. vou entrar em contato. Então, galera, esse foi o nosso podcast de hoje com o Capim, Isso o aí. vulgo Fernando. Segundo minha mãe, Fernando Franchini. Segundo a mãe dele, Fernando Franchini. Então, se você está acompanhando a gente até agora, deixe seu likezinho aí, compartilhe com os teus amigos, compartilhe com gente da empresa, vê as legendas aí. Como é que se conecta com o Capim nas redes sociais? LinkedIn, cara. LinkedIn, arroba o quê? Capim, né? Arroba Capim, é isso aí. E Procura lá. E pode procurar lá também, Fernando Franchini, claro. Mas pode procurar Code Island. O site da Code Island vai estar aqui no... codeisland.com.br. O Instagram... Junto com o link para você se inscrever nesse evento aí, onde o Daniel vai estar palestrando também, vai falar tudo sobre jornada cloud lá. Tudo mais ou menos, né? Não dá tempo de falar tudo. Em 45 minutos. Dá pra falar bastante. Dá pra falar bastante. Então a gente vai estar lá, mas estaremos com um stand lá da Evon. Esperamos. E vamos falar no stand também sobre jornada cloud, né? Talvez a gente ajude até a tua empresa aí a fazer essa jornada. Perfeito. Serão muito bem-vindos todos que estiverem vendo a gente aí. De dia, de tarde, de noite, de madrugada. De madrugada. E vai ser muito legal porque o evento presencial a troca de energia é outra coisa. Até a questão de foco também melhora bastante, assim. Então, compareça, por favor. Agradeço demais o Daniel Capim por ter participado aqui do podcast. E nós, vamos que vamos. Falou, galera. Valeu. Abraço, Valeu.